Mateus 26, 26. E quando comiam, Jesus tomou o pão e, abençoando-o, o partiu. E o deu aos discípulos. E disse: tomai, comei, isto é o meu corpo. E tomando o cálice e dando graça, deu-lhe, dizendo: bebei deles todo. Porque isto é meu sangue, o sangue do Novo Testamento, que é derramado por muitos para a remissão dos pecados. E digo-vos, desde agora, não beberei deste fruto da vide até aquele dia em que eu o beba de novo convosco no reino do meu Pai. Amém. Interessante ter essa Bíblia. Também tem outra lá em casa que, em vez de falar de novo, em que eu beba novo. Pula uma palavra. Às vezes tem algumas coisas que acontecem com a Bíblia, né? Pula uma letra, essa aí pulou uma palavra. E 1 Coríntios, capítulo 11, porque eu recebi do Senhor, versículo 23, o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: tomai e comei, isto é o meu corpo que é partido por vós, fazei isto em memória de mim. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o Novo Testamento no meu sangue, fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. Amém. Pai, graças te damos por esta manhã, pela Santa Ceia, pela Eucaristia, por momento de comunhão, em nome de Jesus. Amém. Podemos sentar? Pois então. As versões são muito interessantes, as versões bíblicas, né? Eu estava fazendo algumas publicações aí para os discípulos sobre as pesquisas bem antigas sobre os textos receptos, escrito de uma forma, escrito de outra, não é que mude tanto sentido, mas, por incrível que pareça, até pula uma palavra, você vê. Um dia eu fui ver, estava vendo uma Bíblia NIV lá na livraria do Cáceres, e ele ouviu, acho que eu falei: Cáceres, está errado isso aqui, falando do Caporete, não é Caporete aqui. Aí eu falei: vou até escrever lá para a editora. Acontece, mas isso não tem nada, entendeu? Ninguém te fala assim: olha, qual é a melhor versão, que não há nenhum erro. Você vai fazer essa versão, porque não existe. Sempre tem um problema. Ainda bem que tem, né? Agora, a Bíblia italiana, eu tenho uma Bíblia italiana que eu recebi do Reinaldo, quando ele foi em Roma. Quando o pessoal viaja para o exterior, eu sempre peço um presente. Traz uma Bíblia lá. Então, ele trouxe o Reinaldo, lembra do Reinaldo? E a Bíblia italiana diz assim, Evangelho. Jesus prece e pane. Pegou o pão. Recitou la benedizione. Então, Jesus recitou uma bênção. O mais provável é isso mesmo, que Jesus disse uma bênção que era da tradição do judeu, porque Jesus era judeu, não é? Ele não era americano, nem russo, era judeu mesmo. Então, o que ele ia fazer? Ele ia dizer uma coisa diferente do que os judeus faziam? Para quê? Só para arrumar uma confusão lá? Então, ele diz aqui, a Bíblia italiana, recitou a la benedizione, recitou a bênção. E a bênção que Jesus recitou, eu também falo em português, né? Recitou, era essa aqui,
Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam. Hamotzi lechem min haaretz. Bechem Yeshua HaMashiach, amém. Bechem Yeshua, em nome de Jesus, o Messias, amém. Bendito atah Adonai, que é o Deus, Eloheinu, nosso Deus, Rei do universo, que nos prepara e tira o pão da terra. Semelhantemente, ele fez com vinho. Então, essa deve ser a bênção que Jesus pronunciou no dia que teve aquela ceia com os judeus em Israel, normal. Agora, quando se faz as traduções, se é para o grego, então diz que ele eucaristou. Mas não foi essa a palavra que Jesus usou, não. Podia ter usado também. Mas ele vivia com judeus, nasceu com todo mundo judeu, por que ele ia recitar em romano, por exemplo, ou em grego? Normal, não é não? Então, Jesus disse a bênção, que é o Berac, então a Bíblia judaica, aqui no meu escritório ali, que fala um judeu que se converteu. Ele diz exatamente isso aqui também. Que é importante, mas quem achar que não é, não vai para o inferno por causa disso, não, tudo bem, nem peca, é apenas uma questão cultural. Agora, a Santa Ceia tem coisas que são símbolos, né? Essa cruz aqui é um símbolo, né? Certo? Você carrega esse símbolo na rua, assim, quando o filme Pagador de Promessas, põe nas costas e sai andando como pagador de promessas. Alguém faz isso? Não, é só um símbolo, né? Mas o pão e o vinho são símbolos, não são? São. Só que é diferente. O símbolo, ele pode ser de nada. Se for um símbolo de nada, o que significa? Um símbolo do nada. Nada. O símbolo da cruz, o que significa? Que Cristo morreu na cruz. Spurgeon, ele não gostava do símbolo da cruz, porque até coisa dos juscelistas falam, ok? É como lembrar a espada que matou o teu amigo. Aí Spurgeon também, aquele cerco do puritanismo da Inglaterra e tal. Então, acho que é uma tolice, né? Porque a cruz era o lugar da maldição, maldito que for pendurado no madeiro. Mas Deus tem, às vezes, umas maneiras de agir que é um pouquinho diferente da nossa, não é? Então, ele pegou a maldição e transformou num símbolo de bênção. Ele não pode fazer isso? E aí as pessoas, quando falam da cruz, lembram de Jesus. Trouxeram da igreja do Pão Show uma cruz, Etel. Eu pus lá no carro, ficou parecendo um carrinho de católico, sabia? Está penduradinho lá. Eu falei, o que eu vou fazer com essa cruz? Eu falei, aqui eu não vou pôr, né? Não é um boto, que nem esse aqui do bispo Macalister. Ele pegou, colocou aqui. Né? Mas eu falei, e essa aqui, o que eu faço? Eu falei, vou fazer igual os católicos. Coloquei lá no... Ela lembrou, falou, está lá no meu carro, a cruzinha está escrito Jesus, lá da igreja do Pão e Show. Eu ia guardar na gaveta. E depois as pessoas até falaram, olha, você aqui é católico, eu vou na igreja dele. Então, veja que o pão e o vinho é símbolo de algo, de uma coisa, de substância. A cruz, você não arrasta ela pela rua, mas o pão e o vinho você come. Você faz uma participação de corpo. É diferente. É um símbolo que tem um conteúdo, representa uma substância, algo. Não é nada. Tem pessoas que, com medo das coisas físicas, da cruz, do altar, entendeu? E começa a denegrir todas as coisas que são simbólicas.
pessoas, tem grupos de protestantes que acham normal não, é por ignorância mesmo, né? Já vi dizer, né? Já vi dizer, é até esquisito, mas nem acredito que eu ouvi dizer, mas que fazia Santa Ceia com Coca-Cola e bolacha coque. Aí nós fomos na Argentina, a Verônica fez a ata lá da ordenação do bispo, ela lembra. Eles faziam uma Santa Ceia, mas tão... desse tipo assim, isso que é bolachinha, né? Champanhe. Mas imagina, você, champanhe com bolachinha. Falei, não, irmão, não é isso não. Pode parar com isso aqui. A Santa Ceia é uma tradição. Então, Paulo diz assim, ó, eu recebi uma tradição do Senhor. Tradição mesmo. O que eu vos ensinei, eu recebi do Senhor. Quando ele diz isso para John Wesley, ele teve uma revelação imediata. A Bíblia de John Wesley fala isso. Paulo, quando foi, então, refletir sobre a Eucaristia, ele foi refletir sobre a Eucaristia num momento bem crítico, porque dentro da Eucaristia eles acompanhavam aquilo que Jesus celebrou, a Páscoa. Era um jantar. Jantar tem uma coisa assim meio sagrada, você já viu? Não é? Ah, por que fulano ainda não veio? Não é? Ué, mas ele falou que está para chegar, está chegando. Ué, por que fulano não veio hoje? Ah, não veio almoçar com a gente, sempre almoça. Tem essa coisa, não tem? É meio sagrado. Quando teve um jantar lá com Saul, eles ficavam olhando. Quem não veio? Quem não veio, ele foi, vai atrás desse. Então, Davi também falou, quem que está... Estava sempre aquele pessoal ali, né? Então, o jantar tinha esse significado. Então, Jesus, eles jantaram tudo, depois que alguns acham que ele abençoou o pão antes, depois, não tem importância. De forma que, quando então foram jantaram, eles seguiam essa tradição. Essa tradição foi dado o nome de festa ágape, festa do amor. Nós fizemos aqui umas 3 vezes. Festa do amor, que eles traziam comida, todo mundo trazia, igual faz aqui, todo mundo traz seu prato e tal, comia. Mas havia muita incivilidade, né? O povo não era muito educado naquele primeiro século, educado mesmo, né? Tinha alguns educados, tinha muita gente mal educada, cristão mal educado, que levava muita comida e comia primeiro. Mal educado, cristão, ia para o céu. E tinha também meio comilão. E Paulo falou, cuidado, aí já está errado, né? Aí Paulo diz, por que você vem logo e você come antes de todo mundo? E aí o pessoal que tem pouco chega, você não deu nem um pouquinho do seu. Por isso eu não vos louvo. Quando chegou lá para o ano 500 e tanto, o concílio eliminou a festa do ágape, porque alguns levavam para beber vinho, e bebiam muito e ficavam embriagados. Você imagina como era a ceia do Senhor? Uma coisa bem, né? Bem de pessoas sem educação, né? Aí terminou os concílios ajustando, porque os cristãos, algumas vezes, eram santos, mas eram sem educação, sem princípio. Por exemplo, em vez de, não tinha garfo naquele tempo, não sei, acho que não. Mas, de vez de comer com garfo, comia com a mão. Ou então, punha a boca no prato, comia assim, mal educado. Então, corrigiram, cessaram a festa do ágape. João Wesley reintroduziu a festa do ágape. Ele fazia a festa do ágape, mas aí com critério. Como é que João Wesley fazia para não ter exagero? Pão e água. Eu acho ideal. Pão e água. Nós podíamos fazer uma festa de Natal aqui com pão e água e oração. Tá só pão e água. Né? Mas as pessoas, oh, não, então, né?
Então, você percebe que as festas, como Paulo desenvolveu isso. Então, Jesus, quando está ali, Paulo identifica como era noite, quando Jesus foi traído. A palavra grega é entregue. Não é literalmente traído, mas entregue. Ele mesmo fala essas palavras, né? Foi entregue, filho do homem foi entregue. Então, foi entregue numa noite. E Dora Greenwell interpretou essa noite escura, porque quando Jesus senta ali, ele estava ali na mesa, Paulo repetindo isso, ele lembrou que era um momento tão triste, que Dora Greenwell disse que era as trevas que começou ali a entrar. E na cruz as trevas foi intensa, total, que ela interpreta como o amor que vem da escuridão. Eu nunca vou esquecer isso que Dora Greenwell falou no ano 1800, começo do século XIX. O amor de Deus que nasce da escuridão. Deus meu, por que me desamparaste? Nasce ali o amor pela humanidade. É uma coisa... Quer dizer, quando Jesus está ali, que é a noite que ele vai ser entregue, é um momento de escuridão, que ele parte o pão e dá para os discípulos, é um momento de tristeza. Eles tomam o pão assim, mas ficam todo mundo meio chocado. Ainda mais que ele fala que tem um ali que atrair, ficou ruim, né? Pedro, que já era muito falador, né? Depois Judas mesmo disse, sou eu? Jesus disse, tu disseste. Esse Judas era tão estúpido que não desconfiou. Tu disseste, Pedro, Judas. É você. Por que ele então não mudou de opinião? Não é? Ele tinha que mudar de opinião. O Messias, que é candidato ao STF, não quis mudar de opinião. Seguiu no pensamento da injeção mortífera no bebê, né? Perdeu. Então, a pessoa tem que mudar de opinião. O Messias teve a oportunidade, não mudou. Judas teve a oportunidade, porque Jesus disse, tu o disseste. Era a maneira clássica de falar, poética, antiga. Tu disseste. E Judas, né? Cabeça de minhoca, seguiu naquela coisa. Então, você vê que é uma noite escura, trevas. As trevas aumentaram lá no Calvário. Quer dizer que essa coisa aconteceu ali com Jesus, de uma forma de muita tristeza. Então, quando você olha para isso, tem um momento muito interessante, que quando você vê aqui o pão está partido. Mas na igreja mais antiga, não sei se tem algum grupo que faz isso, que é bem ortodoxo, é que tem a aparência do que é mais direito, mais antigo, mais correto, mais certo. Aqui aperta igual o celular, apertou errado, pronto. Então, antigamente, pegava o pão e partia o pão. É simbólico isso, não é? E dava para os outros discípulos, acho que cada um ia partindo o pedaço que sobrava. Aromatizar. Às vezes vinha dentro de uma sacola, o judeu antigo punha, partia, o resto ficava partido lá, e eles iam distribuindo. E deixava, seja mais bem para frente, deixava um pedaço escondido para as crianças acharem. Onde vai achar o pão? Ele escondia e as crianças iam procurar. Tem uma brincadeira aqui no Brasil até, né? De procurar uma coisa assim. Já brinquei disso. É tradição judaica, que às vezes está no meio do povo brasileiro. Esconde, as crianças vão buscar um pedaço que está escondido. Então, quando Jesus parte o pão, então, que John Wesley diz que Paulo teve uma revelação imediata. De fato, que se você se colocar ali
com Paulo ou com Jesus, imagine você quando Jesus faz isso, ó, parte o pão e disse: este é meu corpo partido por vós. O corpo de Jesus foi partido e foi dividido entre os discípulos. E quando eles, então, passam por essa experiência do pão partido, eles se alimentam do corpo de Jesus. E se você vê em vários momentos que Jesus disse: quem comer do meu corpo e beber do meu sangue tem parte com ele. Quem não comer do meu corpo e não beber do meu sangue não tem parte. Por quê? Porque a Eucaristia é um momento central do cristianismo. Seja católico, seja o que for. Ser cristão, como é que a Igreja Católica faz um negócio lá meio atrapalhado? E só dá a hóstia, né? Eu fui na formatura da Manuela e eu fiquei vendo, né? Fiquei observando, até depois fui conversar com o padre, elogiei o sermão muito bem dado e tal. Mas, lógico, eu não ia fazer nenhuma censura da Eucaristia dele, né? Depois saiu o pessoal lá dando só a hóstia. Quer dizer, não é completo, isso aí não tem discussão. Mas o pão partido passava para todo mundo. E todo mundo participava do corpo de Jesus. Aí você vê que no primeiro século, o momento da participação com o corpo de Jesus era um negócio, irmão, tão sério, que eu diria que as pessoas se preparavam mesmo, sabia? Oravam, jejuavam, porque é o dia da Santa Ceia. Enquanto que houve um momento, já fui lugar em igreja que dava Santa Ceia, a pessoa com a bandeja que nem estivesse oferecendo uma comida. O outro: eu não tomei ainda, pulando cadeira. Não é possível, não é? Falta de reverência. As pessoas perderam o respeito pelo símbolo. Exatamente porque é símbolo, é em memória, não é real, é abstrato. Então é símbolo do nada. Então, símbolo do nada é nada. Mas o símbolo de alguma coisa é alguma coisa, e alguma coisa é substância. É diferente. Então, o pão partido é Jesus multiplicado. Digamos, você é um pão partido. Jesus é o pão que desceu do céu. Essa história do pão e do vinho é antiga. Quando aparece a primeira vez, parece que é mesmo lá com Melquisedeque, rei de Salém. Um rei de Jerusalém, nem sabe a origem, e tinha comunhão com Deus tanto quanto Abraão. Para ser mais ortodoxo, radical, mais do que Abraão. Porque Abraão deu dízimo para Melquisedeque, significando que Melquisedeque era maior. E Jesus é sacerdote segundo essa ordem superior aos levitas, que é de Melquisedeque. Melque, rei. Tisadeque, justiça. Era rei de Salém. Então, Melquisedeque, rei de justiça. Está muito bem parecido com Jesus, né? Dizem que era Jesus. Supondo, alguns dizem que não é. Acho que não era mesmo. Era um rei que tinha comunhão com Deus, provando que Deus não amava só o judeu, amava Melquisedeque, que ninguém nem sabe quem era. Não sabe a origem. Será que era edomita? Não, ninguém sabe, né? Mas, então, ele era sacerdote do Deus Altíssimo. É ali que surge a figura do pão e do vinho. Não é interessante? Porque Deus está construindo uma história que ia culminar lá em Mateus, na última ceia. Jesus estava feliz. Jesus era uma pessoa que sentia, ele não estava feliz da vida ali. Ele ia, mas aquilo era um momento triste.
né? E ele parte o pão, é o pão partido. Tendo dado graça, partiu, e ele mostrou que agora representava o corpo e o vinho. Você percebe que não é uma coisa assim, que nem as pessoas dizem, a cruz representa, você não, mas você põe assim, um botão, tudo bem. Você pode pôr, tem gente que usa que também, não tem importância nenhuma. Mas é realmente uma lembrança, não é? A menos quando a pessoa quer pegar uma cruz para cumprir promessa, que nem um ator brasileiro, né? Um pagador de promessa, e vai lá para a igreja com a cruz e quer entrar o filme brasileiro foi até premiado, e ele quer arrombar a porta da igreja. Então, ali é a coisa que não ela é uma lembrança só, mas não o pão e o vinho. Então, num certo sentido, Jesus está dizendo que nós somos também pão partido. Você é um pão partido? E você é alguém que parte o pão? Como é que nós podemos fazer isso? Isso é o que eu vou te contar, irmão. Isso acontece com a gente, às vezes, de uma forma que você não imagina, não tem ambiente, não é nada, é fora do ambiente. Eu fui visitar um cliente, ele mostrou assim, eu já contei uma parte, tem a segunda parte da história que eu estava convivendo com ele, né? É milionário mesmo, ele tem dinheiro para jogar fora. Aí eu falei, bom, já que ele abriu o coração, vou dar esse livro para ele. O Dia de Naum, a plenitude do tempo é o Dia de Naum. Eu dei, mas às vezes você dá um livro, sabe que a pessoa não vai ler, não lê. O povo tem uma certa lerdeza para ler, né? E dei, mas nem vai ler. Vamos dizer que eu pensei assim, não vai ler, como quase todo mundo não lê. Mas um dia eu chego lá, falou, leva esse documento lá, porque a Michele não estava. Aí eu passei, falou, está aqui o documento. Ele falou, peraí. Então, Otaviano herdou o trono, implantou o reino, e foi um sucesso, né? Eu falei, mas como assim? E ele chegou, se tornou imperador e Vigílio. Eu falei, mas como é que você sabe isso? Eu falei, o livro que você me deu. Eu estou lendo e voltando e aprendendo. Eu falei, rapaz, parabéns, viu? E ele todo assim, animado, um senhor do lado, chama Mauro, pálido. Ele falou, ora por ele. Está evangelizando esse meu discípulo aí. Eu falei, orar por ele? Às vezes, você quando está numa situação, você se pega desprevenido. Você está pensando no balanço ativo e passivo, passivo líquido, ativo real, liquidez imediata, liquidez corrente, e a pessoa diz, ora por ele. Eu tive que sair de um mundo para outro. Eu já saí daquele mundo, entrei no outro. Porque você não pode dizer assim, não estou preparado, vou almoçar agora. Eu estava ouvindo Guilherme Arantes cantar. Aí eu falei, sim, é claro. Tabernáculo de Davi. É o pão partido. Eu tinha que dar alimento para ele. Falou, Mauro, está com câncer no fígado. Eu fiquei pensando, não, tudo bem. Aí eu fui lá num lugar, tem um lugar lá, parece um lugar de café, não sei. Então, espera aí, orei por ele, ele sentiu a presença de Deus, mas não tive mais notícia dele, eu estava esperando. Na hora que passar lá, eu perguntar. E ele ficou todo feliz, tal. E eu fiquei pensando, olha só, como você tem que partir o pão? Jesus disse, dá-lhes vós mesmo de comer. Não era somente feijão e arroz, digamos, pão, tá? Era a palavra.
dá-lhes vós mesmos de comer. Partir o pão, quando você faz intercessão, você está partindo o pão. Quando você ora por alguém, você está partindo o pão. Ou você pensa que partir o pão é o quê? Somente no dia da Eucaristia. Não. São esses momentos que até de surpresa. Ora por esse aí, olha, me pegou assim, eu nunca esperei que ele falasse para mim. O Michel conhece a figura, né? Mas nunca, mas nem sonho de imaginar que ele fosse fazer um pedido desse, entendeu? Nunca, eu fui pego assim de surpresa, falei, mas comigo não, nós vamos lá, não é? E por que ele faz isso? Porque quando você participa da Santa Ceia, você se reveste de Cristo, não só nas orações, mas também na Eucaristia. No primeiro século, a pessoa era curada da enfermidade. Ao comer o pão, tomar, a pessoa curava de diversas enfermidades, sem oração, sem precisar ninguém fazer uma oração. A pessoa ficava curada. Então, nós somos um pão partido, quando anunciamos, e você vê que Paulo tira dos versos de Mateus a questão da volta de Jesus. Jesus fala, até que beba de novo o novo vinho no reino do meu Pai. E Paulo pega esse texto e diz, você anuncia a morte do Senhor até que ele venha, que é a mesma coisa dito com outras palavras. Paulo copia de Jesus. Fez muito bem, copiou certinho, e ainda fez Paulo, claro, inteligente, fez uma adaptação muito interessante. E anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Então, a Eucaristia, ela é um ponto central de convergência de toda a teologia. Sem Eucaristia, irmão, a igreja era morta. Fica só, conversa. Então, Jesus, quando introduz esse termo, ele introduz com um propósito, que eu vou dizer a verdade, nem eu nem você conhece muito bem. A gente participa, tem gente que participa assim tão distante, como se estivesse cumprindo uma regra religiosa, que ele toma um ponto, enfim, não reza nem uma Ave Maria. Não é? Fica ruim aqui essa expressão. Então, quando testemunhamos de Jesus, estamos partindo o pão. Se você não faz isso, você não está partindo o pão. Quando vamos anunciar o reino de Deus, no evangelismo, você vê esse projeto nosso, eu digo nosso porque nasceu no nosso meio mesmo. Projeto FEB Alfa, o núcleo discipulado, que agora até igrejas grandes no YouTube estou vendo, agora vamos ter um dia de estudo discipulado. Falei, demorou, hein? Quando eu comecei eu era herege e tal, né? Agora todo mundo está querendo fazer. Por quê? Perderam o trem, eu avisei. Mas tudo bem, glória a Deus, começou, pensei, muito bem, reverendo, começou em tempo, está em tempo, está bom. Quando você vai anunciar, através do evangelismo, do discipulado, você vai partir o pão. Você sabe que quando eles foram 70 discípulos. Você vê que coisa interessante, que Jesus tinha uns 12 que eram mais próximos, 3 que eram mais íntimos, 70 lá, uns 60, né? Se os 12 não foram, seria quase 100, que foram evangelizar. Não é interessante? 70, esses não deixaram uma palavra escrita. Devia ter 70, irmão, quase essa turma toda aqui. E ninguém escreveu, e voltaram tudo entusiasmado. O que aconteceu quando eles foram? Olha, tem uma coisa, falei para o Carlão, para a Michele, para os irmãos do FEB, o seguinte,
Quando você sai para evangelizar, acontece um fenômeno. E é verdade. Quando eles saíram para evangelizar, Jesus teve uma visão. Qual foi? Estão lembrados? Vi Satanás caindo do céu como um relâmpago. Pode ter certeza. Quando você sai para evangelizar, se abala o reino das trevas. Bom, eu posso dizer, outra experiência com isso aí. Toda vez que nós estamos para evangelizar, acontece. Eu até já acostumei, digamos. Foi evangelizar lá para o lado do Guarda-Mó, certeza absoluta. Nem ficava assim, admirado. Era normal. Chegava na cidade, expulsava demônio de monte. Cura de enfermo, de tudo quanto é coisa, a ponto de você ficar cansado mesmo. Por quê? Porque quando você sai para evangelizar, Satanás reage, né? Porque você age, ele reage. É assim. Então Jesus viu Satanás caindo do céu como um relâmpago. Por quê? Abalou o reino das trevas. É porque eles foram para repartir o pão. Jesus disse, eu sou o pão que desceu do céu. É isso mesmo. Quando você vai alimentar a pessoa, entre aspas, com a pessoa de Jesus. E quando você participa da Santa Ceia, você se reveste. Então, você vê que coisa interessante, que quando eles voltaram e contaram, Jesus fez uma avaliação do fenômeno, né? Que ele era a fenomenologia, quer dizer, as coisas que se manifestam. Antes era uma ontologia, um estudo das coisas como eram, mas quando vão, é a fenomenologia, se manifesta. E Jesus viu, irmão, sabe o que significa o texto que dá lá que Jesus se alegrou? É uma palavra assim, técnica interessante. Egaliazato. Aparece com Jesus e aparece com Maria, quando diz, meu coração é egaliazato, que é do verbo galiou, do grego, que significa uma grande alegria. Sabe o que literalmente significa que Jesus fez? Quando eles voltaram, Jesus fez, aleluia, glória a Deus, pulou de alegria. Diz o texto que, literalmente, como se Jesus tivesse pulado de alegria. Que ele se alegrou, o texto diz, de forma sobremaneira. Não era uma alegria contida. Você fica, muitas vezes, alegria contida, não é? Você não pula assim. Mesmo quando ganha presente, você fica feliz. Às vezes a pessoa faz uma lagrimazinha, né, tal. Mas Jesus, ele pulou de alegria. Ele diz que egaliazato, um passado ficou super feliz, rejoice, full, cheio de alegria, joyful, cheio de alegria, de uma alegria extravagante, pulou de alegria. Quando eles vieram e disseram, os demônios se nos submetem, Jesus, e são curados enfermos. E Jesus falou assim, que maravilha. O interessante é que Jesus tem um comportamento de quem como se não soubesse, não é? Era uma coisa para dizer assim, Jesus podia dizer, que é isso, rapaz? É lógico, o que você queria? É normal, normal. Não é? Hoje nós olhamos e falamos, normal, imagina. Mas naquele primeiro momento, estava fazendo história, e Jesus teve uma grande alegria, porque as pessoas foram para o campo e voltaram contando as experiências. Esse é o FEB e o núcleo discipulado, irmão. O que eu vou dizer para você?
Eu estava falando para lá. Cada vez fala assim, né? Eu falo falando porque o pessoal, antigamente, o Demar de Barro, falava, está aqui Leonor, que não me deixa mentir, que era a mulher dele. A mulher dele sempre concordava, né? O Demar de Barro. E contava as histórias dele, e você, está aqui Leonor, que a mulher dele. Mas a Nana fez, só comparando, não tem nada a ver, não. Aí eu estava contando para ela, né? Você vê que todo lugar que a gente foi de missão, foi junto, né? Como é impressionante esses momentos. Quando você chega lá em Guardamó, eu cheguei lá em Guardamó, eu já sabia que os diabos iam pular de tudo quanto é canto, irmão, a pessoa pulava da cadeira, derrubava a cadeira. Tinha o assassino do pai do lado da filha do pai, assassinado no mesmo culto. Eles, gente que pulava, que segurava, uma coisa terrível. O diabo ficou nervoso, mas aí você batalha, acalma. Lá no Santo Antônio Rio Verde, quando chega, Satanás cai como um relâmpago, ataca todo mundo. E você tem que pegar, expulsar, e curar, e enfrentar, e vigiar, tem que olhar para trás, pôr gente, o diácono para olhar, porque você está orando, você pode vir um por trás pegando no teu pescoço. Sabia? Aconteceu várias vezes, então você tem que ter todas essas precauções. Então você vê que, quando vem, Jesus faz uma avaliação do que aconteceu, que vai ter que se fazer. Na NASA, quando eles fazem todo o trabalho, desde 1956, usava o PERT, que eu usei também na faculdade para analisar várias coisas, balanços financeiro, etc., que era o PERT, Program Evaluation Technical Review, Programa de Avaliação e Técnica de Revisão, usado para muitas coisas, fator otimista, fator pessimista, fator de duração, e depois o resultado. Olha, Jesus fez um PERT, rapidinho, e disse, fiquem felizes por o nome de vocês estar escrito no livro da vida. Muito mais. Mas ele ficou feliz, e ficou extremamente feliz, Jesus, quando você parte o pão. Então, esses eventos são importantes porque produz alegria do céu. Jesus, agora, como é que Jesus sai dessa história? Você já imaginou? Porque até está conversando com ela não, antes aí. Porque ela que está mais perto, conversa com ela mesmo, é normal. Nem os filhos estão lá em casa, né? Então, você vê uma coisa, irmão, você já percebeu que há um negócio muito sério. A igreja, primeiro grande erro, o reverendo Nicodemos disse, estamos há 100 anos pregando para nós mesmos. 100 anos, Calvino, capítulo 1, versículo 2. Engordou as pessoas predestinistas. Eu sou predestinado. Cheio, né? Mas não ganha alma. A igreja nos Estados Unidos, 200 anos. 100 membros, 50, 30, 40, 10, 26, fechou. Você olhar uma catedral. Falou, deixa eu ficar aí para pregar. Olha só, esqueceram o principal, de fazer discípulo. Agora estão acordando. Então, se você vê, Jesus sai dessa história, quando aquele período da Eucaristia, do passado, Pessá, né, da Páscoa, ele morre, porque ele está anunciando a morte dele, então não era um negócio de ficar feliz, né? Partir o pão. Você acha? Ele é assim, estou tão feliz aqui, gente, porque eu vou morrer na cruz. Não era, a coisa era séria, tão séria que fosse possível, se tivesse um jeito, não tinha, não sei, Deus não achou outro jeito. Então Jesus morre, né, e ele sepultado, e ele
ressuscita. Aí que está a vitória. Nós vivemos o período do Cristo ressuscitado. Quem é Ele? Não é esse Jesus aí, sabe? Pobrezinho, coitadinho, não sei o quê, da manjedoura e blá, blá, blá. Isso passou. Você conhece a história. Você sabe que Ele morreu na cruz por sua causa. Essa é a questão. Por sua causa, por minha causa. É pelo mundo inteiro. Creu, por isso que a salvação é simples, o Evangelho. Creu, está salvo. E, às vezes, sem conhecer teologia nenhuma. Lá em Morro Agudo tem uma porção de gente que não sabia nem ler. Creu em Jesus, foi salvo, sem teologia, sem nada, cantando o hino errado, lendo a Bíblia errada, lendo assim o português errado. Mas, e daí? Aí Jesus ressuscita. Quem é que vê Jesus ressuscitado? Paulo, no caminho de Damasco. Ele aparece primeiro para Madalena para acabar com, entre aspas, machismo do judaico, né? Mulher, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Jesus aparece primeiro para Maria Madalena, e eles falam assim, olha só, hein? Deixou nós para trás. Deixou para eles aprenderem. Estavam tudo lá num quarto, porta fechada por dentro. Maria Madalena e João lá, enfrentando o perigo. Depois recuperaram. Ela viu Jesus, mas Jesus ele não ressuscitou glorificado. Porque foi um processo. O mesmo processo de vinda é o processo de retorno. Então, Jesus aparece para Paulo, já era um momento já diferente. Que Paulo, quando viu todos os desenhos de Paulo caindo do cavalo e olhando para Jesus, ele está assim, ó, né? Está assim, ó, por causa da luz que estava em Jesus. Depois, João é que vê Jesus, já depois de 80 anos, né? A glorificação não importa tempo, podia ser o segundo depois da ressurreição, explodiu o túmulo com ele glorificado, mas Deus seguiu o processo normal. Como é que ele vê Jesus? Olha, irmão, Jesus é esse que eu vou mostrar para vocês. Primeiro, ele aparece entre as 7 igrejas com as vestes compridas. E aparece com um cinto de ouro. Assim. Os cabelos dele é como lã, branca como a neve. E o sol, quando bate, ficava reluzente, né? Os olhos como chama de fogo. Pés como refinado na fornalha pés de bronze refinado na fornalha, brilhando, incandescente. Voz como de muitas águas. Olha, esse é o Jesus. Rosto como o sol na sua força resplandecendo. E ele disse, eu sou o alfa e ômega, o primeiro e o último. Não tema. Esse é o Jesus que nós seguimos. E que está aí. E que vai voltar. Imagina se alguém ousa fazer o quê com uma figura dessa? Quando ele aparecer. Como? Fazer o quê? Alguém vai se levantar? Algum exército? Algum rei? Algum maluco vai tentar? Não. Quando eles verem, baixa a cabeça. Pode ser quem for. De Trump, lá, Ayatollah, sei lá, e tudo mais, presidente, tudo bem. E todo mundo, e nós, e todo mundo. Esse é Jesus. E esse é Jesus que está aí. Olha os olhos dele. Olha a espada na mão. Olha o brilho dos olhos. Não é? Cabelo como neve, resplandecente no sol. Uma figura que chama-se, uma figura cósmica, porque aí agora ele é o Senhor do universo. Não tem conversa com ninguém. Vai estabelecer o reino dele não tem mais,
Até eu estava pensando, você disse, ó, vai tomar conta de 10, eu pode dar até 20, que eu dou conta com um rei assim, com Jesus, né? Para apaciguar, se for para apaziguar uma guerra, eu iria lá na Ucrânia para acabar. Imediatamente, né? Chegava lá e falava, acabou a guerra. Alguém discute, as armas caíam. Você fazia assim, os fuzis derretiam tudo, acabou tudo, você pegava, cadê o fuzil? Acabou a guerra. Vai ser uma coisa assim. Aí eu estava pensando, Senhor, pode mandar que eu vou. É legal, você disse que Jesus vai dar funções assim. Eu trabalho, meu pai trabalha até agora, e eu trabalho. Existe um mundo que nós desconhecemos, que tem um Jesus ressuscitado nessa magnitude e nessa forma de homem. Ele disse, vi um como filho do homem, como um ser humano, mas terrível e amoroso. Você olha para o rosto de alguém cujos olhos são como chama de fogo. Você olha para o sol? Não, então, quando você olha esse Jesus, só se ele deixar. Senão, se você olhar, você não olha. Assim como você não olha para o sol. Você não olha para o sol, fica olhando. Ninguém vai olhar nos olhos de Jesus assim. Esse Jesus aqui, ninguém vai olhar nos olhos dele. Ainda mais, for desaforado, né? Por isso que você vê o texto lá, os ricos fugindo para todo lado. Montanha cai sobre nós, porque quem vai olhar para esse homem com os olhos de fogo, tentando fugir, mas ninguém foge. Então, Jesus é esse. Ser glorificado. Amém. Vamos ficar de pé. Junto, abençoamos o pão, o símbolo do corpo de nosso Senhor Jesus Cristo. Agradecemos. Abençoamos o vinho, o sangue da redenção e agradecemos. O pão, você vê, né? Jesus, quando introduz a Santa Ceia, isto é o meu corpo, disse Jesus, o pão. É um símbolo, né, irmão? Mas não é igual lembrança. Tem um significado que eu acho que nem eu nem você entende perfeitamente. Por isso que houve tanta teologia, em memória, consubstancial, não importa. Consubstancial é uma boa teoria do Lutero, né? Interessante. Então, mas vamos pelo que está escrito. Jesus, isto é o meu corpo. Bom, ele disse 2026 anos. Ah, inacreditável, né? 2026. Este é o corpo de nosso Senhor Jesus Cristo, tomamos e agradecemos. Foi dado por nós, pela humanidade. Nos revestimos, somos fortalecidos, agradecidos. Amém. Jesus disse que é o cálice, não é? E no cálice o sangue. Esse é o cálice do Novo Testamento, da Nova Aliança, o cálice. E no cálice está o vinho, derramado na cruz do Calvário. Bebamos e sejamos agradecidos. Deus
a graça de nosso Senhor Jesus Cristo esteja convosco e com todo o povo de Deus na face da terra. Amém. Amém. Amém.